Olá pessoal, professor Lourenço Filho do curso técnico em Guias de Turismo com assunto Cultura Organizacional. É a nossa sexta aula da unidade 2. Como objetivo, definir a cultura organizacional e descrever suas principais características. Então, o que é cultura? Né? A gente entende a palavra cultura sempre remetendo a um hábito, a uma atividade folclórica, né, de uma determinada sociedade, de um grupo de pessoas. Bom, é isso que a gente entende de cultura, como algo tradicional, um hábito que as pessoas costumam ter. Ou próprio dizer mesmo, costumes, né? Costumes de uma determinada sociedade, um determinado grupo. Então, dando uma definição melhor, cultura é um conjunto de normas, crenças, valores, comportamentos, hábitos, tradições, conhecimentos e experiências de um grupo social, seja um pequeno grupo, seja uma sociedade inteira. Carnaval é uma cultura nacional, não, na verdade não só do nosso país, né, mas de todo o planeta. Mas aqui no Brasil é muito conhecido, um dos eventos culturais mais populares, né, uma festa de comemoração do Carnaval. Bom, mas cultura, como vocês estão vendo, parte ali do que? De hábitos, né? E costumes tradicionais de um grupo de pessoas. E cultura é diferente de nível educacional, lógico, não há dizer, educação, cultura, não, cultura é diferente. Por quê? Porque cultura, como vocês viram acima da definição, não tem como ser uma formação profissional, né? Não é uma instrução, e sim são hábitos, costumes. Em se tratando de cultura organizacional, né, como que a gente pode definir? Vocês já entenderam a palavra cultura, né? E dentro de uma organização, nós temos que entender o seguinte: organizações são feitas de pessoas. E essas pessoas, lógico, nasceram e obtiveram conhecimentos, né, e foram adquirindo habilidades, né, percebendo o mundo, o ambiente da qual faziam parte, e, consequentemente, formando a sua identidade. E cada organização, por ser constituída de pessoas, também possui a sua identidade, a sua personalidade. Por isso que se diferem. Nem todas as organizações são idênticas. Podem ser parecidas, porém não são idênticas, né? Cada organização tem a sua personalidade. É o que nós chamamos de identidade cultural. Então, pessoal, cultura organizacional, ela tem diversos valores, né, que a diferenciam de outras organizações, como, por exemplo, a inovação. É algo que faz a pessoa identificar como uma característica mais forte de uma empresa, de uma determinada empresa em relação a outra. Quando a empresa tem uma assistência mais voltada ao atendimento direto, né, um pós-venda com mais detalhe, né, objetivando sempre o melhor resultado, tendo sempre cuidado com a qualidade do produto, com a atenção ao serviço prestado ao cliente. Então, todos esses valores é que faz com que se identifique a cultura ou a característica mais forte da cultura de uma organização. Então, voltando a falar um pouquinho mais sobre a definição de cultura organizacional. É a maneira pela qual os funcionários percebem as características da cultura da empresa e não ao fato que eles gostam ou não dela. Trata-se de um conceito descritivo. Isto é importante porque diferencia entre conceito daquilo que a gente entende como satisfação de trabalho. Então, o funcionário, ele assume esse papel de fazer com que esses valores que identificam a cultura da organização sejam também vistos pelos clientes, pelos consumidores ou aqueles que estão passando a conhecer essa empresa. E os componentes da cultura organizacional? A imagem que demonstra muito isso, um exemplo melhor para exemplificar esses componentes é um iceberg. Por quê? Porque a grande parte dele fica imersa na água e você não vê. Você vê apenas uma pequena ponta, né, da superfície, aonde o que é isso? Que corresponde justamente às estruturas da empresa,
a fachada da empresa, é o que nós chamamos da camada de artefatos, né? O que é visível, o que é mostrado, né? Parte disso também mostra os valores, são aqueles valores que a empresa compartilha com os clientes, que ela faz questão de compartilhar, justamente para poder se destacar entre as demais, né? E isso tem sempre uma visão estratégica, tem um objetivo, né, a ser alcançado com esse compartilhamento dessas informações. E a grande parte, né, a parte que fica ali embaixo do iceberg, né, que é o que as pessoas geralmente não vê, não entendem, é o que nasceu na empresa, que foi constituído na sua formação, né, que foi nascido junto com seus mentores. Então, a história, né, só quem sabe, só quem vai entender é quem de fato participou, quem cresceu, quem estava junto ali no crescimento, no desenvolvimento da empresa. Como eu falei anteriormente, as pessoas que trabalham dentro da organização, os funcionários, eles têm que estar alinhados com essa cultura organizacional. Aqui nessa imagem, nessa figura, eu tento mostrar para vocês que essas pessoas, elas que fazem a organização ser vista e ser reconhecida com determinada característica, com determinado valor. Então, por que que isso é relevante? Por que que é relevante entender a cultura organizacional? Primeiramente, quem é que faz a empresa ser reconhecida? São as pessoas que a acompanham. A empresa por si só, o nome ser bonito, a fachada ser moderna, não faz com que garanta a satisfação dos clientes ou o reconhecimento de que é realmente uma empresa confiável. Então, quem garante isso é a atuação dos seus funcionários. E para isso, os funcionários têm que estar encaixados, né, interagindo perfeitamente com a cultura que essa organização possui. Senão, essa pessoa não vai conseguir ser adaptada, ser encaixada dentro dessa organização. Bom, e as organizações possuem, entre elas, a mesma cultura? Elas são uniformes? Lógico que não. Como eu já falei, as organizações é considerada como um ser vivo, são constituídas de pessoas. Sendo assim, todas as pessoas no mundo todo fossem iguais, e não são. Cada pessoa tem sua personalidade. Então, o que a gente pode conseguir perceber que há dentro da organização, às vezes, culturas diversificadas. Vamos botar aí a ideia, uma empresa que tem unidades em diversas regiões do nosso Brasil, do nosso país, ou até do mundo, né, em outros países. Então, o que é que vai acontecer? Os funcionários, as pessoas que compõem aquelas unidades em determinada região, eles vão ter uma cultura daquela região. Por quê? Porque elas nasceram lá, então elas detêm aquela cultura. Porém, existe a cultura da organização que é dominante, que é a ideologia. Como eu falei para vocês anteriormente, são os valores que a organização preza, que veio da onde? Veio dos seus fundadores. A gente vai ver mais à frente, falando justamente como que nasce uma organização, e vocês vão entender que ela nasce dali do seu mentor. Então, essa cultura dominante vem ali do seu princípio, do seu desenvolvimento, da sua formação, e as pessoas que vão sendo inseridas, elas estão sendo adaptadas a essa cultura, elas vão entender a metodologia da organização. Então, isso é que nós consideramos como cultura dominante. Tá? Subculturas pode ser considerada aquelas culturas regionalizadas, porém de intensidade menor. A cultura mais forte é a que predomina, é a que determina, que define o que é a organização. E assim a gente pode tentar explicar agora para vocês que há a cultura forte e há a cultura fraca. Então, numa cultura forte, os valores centrais da organização são intensamente mantidos e amplamente partilhados. É o que marca a organização. Então, a cultura forte reduz o índice de rotatividade. Por quê? Porque as pessoas, elas, entendendo qual é a cultura forte da organização e se adaptando a isso, né, o que que acontece? É aquele pessoal que a gente fala, vestiu a camisa da empresa, vestiu a camisa, então ele está engajado, tá? É diferente daquele que não entendeu o que que realmente preza dentro da organização e ele não consegue se interagir. E assim não consegue ser integrado à equipe, né? À organização de fato. Cultura versus formalização. Vamos ver. Primeiramente, formalização. O que é a formalização dentro de uma organização? É a estrutura, é a organização de departamentos, né? Então, a formalização intensa na organização gera previsibilidade.
ordem e consistência. Lógico, a empresa precisa disso? Precisa. E a cultura organizacional forte pode fazer o mesmo sem necessidade de documentação escrita. Por quê? Porque as pessoas, como eu falei anteriormente, vestem a camisa, elas se engajam dentro, se comprometem mais dentro da organização. Então, necessariamente, elas não fazem porque são obrigadas, porque a hierarquia da estrutura organizacional me obriga. Não, ela faz porque ela entendeu o espírito da organização e que é o dever fazer daquela maneira. E não simplesmente porque haja um normativo para determinar isso. E como que a cultura forte, ela pode... quais são as barreiras que ela enfrenta, né, para ela se manter? Primeiramente, a barreira da mudança. Vou dar aqui um exemplo para vocês. No livro da qual a gente está referenciando esses estudos, fala de um estudo de caso de uma empresa que comprou uma unidade. Na verdade, ela não comprou uma unidade, ela comprou uma outra empresa de outro país, tipo assim, Brasil, Europa, e houve foi fundida essas duas organizações. Aí vocês imaginam, a cultura brasileira é bem diferente da cultura europeia. Então, como que um gerente deveria atuar para que essas duas equipes, esses dois mundos diferentes, se integrassem? Então, vocês percebam aí qual a cultura ia predominar, entendeu? Então, é aí que entra a cultura forte. A cultura forte ela vai prevalecer, né? E a barreira é justamente essa, é a mudança. Como que o cara vai dizer assim, nossa, eu tenho que mudar para essa cultura, não aceita. Então, aí entra a questão da adaptação ou não. Se você conseguiu ser integrado ou não. Aí as pessoas vão se encaixando ou não se encaixando, conforme a figura que eu mostrei anteriormente, tá? E como nasce a cultura? Bom, como eu já falei antecipadamente, nasce com seu fundador, com seu mentor. A empresa ela é identificada por quem ela construiu. Ah, não, fulano quis fazer a empresa com essa característica, ele prezou por esses valores dentro da sua organização. Eu quero que faça assim. Então, as pessoas que forem chegando e sendo inseridas dentro dessa organização vão entender da mesma forma, vão ter a mesma visão que o seu fundador teve. Olha o exemplo aí da cultura da Microsoft. É, em grande parte, um reflexo do cofundador Bill Gates, que é uma pessoa agressiva, competitiva e altamente disciplinada. Então, se entrar alguém lá com um perfil contrário a esse, com certeza ele não vai se encaixar dentro dessa equipe e não vai fazer parte do quadro da Microsoft. Ou seja, a cultura da empresa ela é idêntica ao que o seu fundador preza, ao que o seu fundador busca, né, para estimular dentro da sua organização. Aqui temos um gráfico que mostra como é a formação dessa cultura, né? Primeiramente, vem da percepção individual de quem fundou, né? A sua filosofia. Depois, ele vai analisar os seus critérios. Para isso, ele vai determinar quem vai fazer parte, quem pode fazer parte da sua equipe, né? Dessa sua organização. Então, justamente quem? Aquelas pessoas que estão tendo a mesma visão que a sua, que estão compreendendo o seu pensamento, né, do que ele quer para a organização. Por outro lado, as pessoas também podem ser integradas, né, de outra forma. Quando, por exemplo, uma empresa, Magazine Luiza, por exemplo, quando ela adquire uma nova empresa, inclusive essa semana eu li que a Magazine Luiza adquiriu a Kabum, né, foi uma compra bilionária. Então já vai haver um processo de adaptação, né? E de interação social, para que as pessoas que estão sendo inseridas dentro do grupo, que é o grupo maior Magazine Luiza, consigam entender a sua metodologia, a sua visão, a sua cultura, e assim serem inseridos nessa cultura mais forte da nova empresa, né? Do novo grupo empresarial. Tá? Então, tudo parte da onde? Primeiramente, da filosofia, da mentalidade de quem? De quem a fundou. E para mantê-la? Vocês já entenderam que a cultura nasce com seu fundador, o fundador da organização, né? E como que a gente mantém? Né? Como, por exemplo, essas fusões empresariais que eu já citei agora há pouco, né? Bom, primeiro contato.
né? É a apresentação, é a chegada do encontro. Se houver necessidade de mudança, né, de adaptação, esse processo de socialização vai ser observado ao final com o resultado obtido lá. Se houve uma produtividade, se manteve a mesma produtividade, se as pessoas também tiveram o mesmo comprometimento, e se não foi necessário haver tanta rotatividade. Rotatividade, se alguém aqui não entendeu ainda, pessoal, é a demissão, é a troca de pessoas. Por exemplo, se a pessoa não se adaptou à nova cultura, não se comprometeu o quanto esperado dentro da nova organização, da nova maneira, método de atuação, essa pessoa ela é descartada e é colocada outra no seu lugar, que entendeu o perfil traçado pelo seu fundador lá atrás, e ele diz, eu quero pessoas que trabalham, que têm esse perfil, que entendam essa visão aqui. E essas pessoas, se não estiverem enquadradas dentro desse perfil, elas não são mantidas, elas saem. Por isso que há rotatividade. Eu faço uma pergunta agora para vocês, e vocês mentalizam aí e respondam. É possível mudar a cultura de uma empresa? Será que uma empresa ela consegue mudar a sua cultura? E quais seriam os fatores que tornariam isso possível? Deixo isso aí no ar para vocês refletirem um pouquinho e analisem essa questão. Bom, e o clima organizacional? O que vem a ser o clima organizacional, né? Vamos ver. Olha só, refere-se às percepções comuns que os funcionários de uma organização têm com relação à empresa e o ambiente de trabalho. Veja que as percepções, é a visão que cada um tem, o entendimento que cada um tem da, da realidade, do fato, né, que está ocorrendo ali. Então, isso é o clima, por exemplo. Se você já trabalhou com alguém cujas atitudes positivas o inspiram a dar o seu melhor, ou com um grupo, né, medíocre que fez perder a motivação, você experimentou o efeito do clima organizacional. Você ficou com aquela impressão, seja ela negativa ou positiva, e fez com que você atuasse de uma determinada maneira, ou mais engajado, inspirado a fazer o melhor, ou desmotivado e não acreditar na organização e pensar, não é aqui que eu devo estar. Né? Então, isso é o que nós chamamos de o clima, o sentimento que você teve com a atuação das pessoas dentro dessa organização. Então, está relacionado com a motivação e o comprometimento. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse assunto, né? Aqui eu encerro essa aula. Um abraço a todos e até a próxima.